Olá! Conhecer a si mesmo tem sido o maior desafio da humanidade. E por isso essa questão tem povoado a mente de sábios e filósofos desde a antiguidade, porque aí mora a chave para a nossa libertação e a nossa felicidade. Eu espero de coração que essa palestra te ajude nessa jornada de descobrimento interior, porque é somente através dessa jornada que alcançaremos a tão sonhada paz interior. Um grande abraço. Boa noite. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva e derrame bênçãos de amor, de paz e de cura física e espiritual sobre todos nós. Confúcio foi um filósofo chinês que nasceu 500 anos antes de Cristo. E ele tinha a seguinte frase: os homens sabem que, se querem que uma árvore cresça e viva, devem cuidar dela adequadamente. Porém, quanto ao próprio eu, não sabem cuidar dele adequadamente. Talvez amem menos ao seu eu que a uma árvore. E como nós podemos nos amar se nós não nos conhecemos? Se nós desconhecemos a nossa natureza, se nós não sabemos de onde viemos, qual o propósito da nossa vida e para onde vamos? Muitos sequer pensam nessas questões, porque estão totalmente imersos no mundo da matéria. Porém, essas questões foram muito trabalhadas por muitos sábios, muitos filósofos da antiguidade, e o legado deles vive até hoje. Além de Confúcio, nós temos o grande filósofo Platão, que nasceu há mais ou menos 428 anos antes de Cristo. E Platão escreveu um livro chamado A República. E nesse livro ele escreveu o mito da caverna. Então, resumidamente, o mito da caverna conta a história de algumas pessoas que viveram a sua vida inteira acorrentadas dentro de uma caverna, de frente para uma parede. E atrás dessas pessoas havia um muro e mais atrás uma fogueira. E entre esse muro e essa fogueira passavam pessoas carregando objetos, vivendo a vida normalmente. Só que esses prisioneiros na caverna não podiam ver essas pessoas. Elas estavam acorrentadas e sequer podiam olhar para trás. E as pessoas que andavam atrás deles geravam sombras na parede que ficava em frente aos prisioneiros. E essas sombras eram a única realidade que esses prisioneiros conheciam. Até que um dia, um dos prisioneiros conseguiu se libertar e saiu da caverna. A princípio, ele ficou cego pela luz do sol, mas aos pouquinhos ele foi se habituando com aquela luminosidade e ele começou a enxergar as pessoas que passavam lá fora, a natureza, e ele começou a compreender que lá fora era a realidade, que aquilo que eles viam, os prisioneiros viam dentro da caverna, não era a realidade, eram sombras da realidade.
E ele ficou tão empolgado com aquilo que ele decidiu voltar para a caverna para contar aos outros prisioneiros e libertá-los. Porém, aqueles prisioneiros, eles estavam tão presos àquela ilusão que eles viam, que eles não quiseram aceitar aquela nova realidade e até hostilizaram aquele prisioneiro que voltou para contar. Esse mito, meus irmãos, conta a jornada da alma em busca do conhecimento e da verdade. E Platão, com esse mito, ele sugeriu que a maioria das pessoas vive num estado de ignorância, presas pelas suas percepções ilusórias, e que a verdadeira libertação acontece quando a pessoa alcança o verdadeiro conhecimento e desperta e compreende a realidade da vida. Jesus, em João, no capítulo 8, versículo 12, ele nos trouxe a seguinte frase: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E um pouquinho mais à frente, no versículo 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com essas duas frases, Jesus nos convidou a fazer uma jornada em busca da verdade, em busca do autoconhecimento e, consequentemente, da nossa autoiluminação, através dos seus ensinamentos libertadores. Para muitas pessoas, esse mundo material que nós vivemos é a verdade. Porém, a verdade é que nós somos muito mais do que esse corpo de carne e essa experiência que nós vivemos no momento. A nossa natureza, ela é física, porque estamos encarnados aqui no mundo físico, e espiritual. Nós viemos de um mundo espiritual para viver uma experiência carnal, para o nosso aprendizado e a nossa evolução. E daqui a um tempo, todos nós retornaremos ao mundo espiritual. E depois de um tempo, voltaremos para uma nova experiência aqui na carne. E assim, meus irmãos, sucessivamente. Então, todos nós não somos esse corpo de carne, esse corpo saudável ou doente. Nós não somos a nossa condição social, nós não somos a nossa profissão, nós não somos o nosso cargo político, o nosso cargo religioso, e não somos o papel que desempenhamos na nossa família, de mãe, de pai, de filho. Nós não somos, nós estamos nessas condições. E sabendo disso, nós percebemos que nós temos uma grande jornada a percorrer em busca do conhecimento, da verdade, em busca do nosso autoconhecimento e em busca da nossa autoiluminação. Por quê? O homem velho, meus irmãos, ainda vive dentro de nós, aquele homem velho cheio de mazelas. Por isso, a importância do nosso autoconhecimento. E um índio Cherokee, um velho índio Cherokee, estava ensinando o seu netinho sobre a vida. E ele chegou para ele e disse assim:
Dentro de todos nós existem dois lobos que estão constantemente lutando. Um lobo é mau, ele é a raiva, o ódio, o orgulho, a vaidade, a intolerância, a ganância, a inferioridade, a superioridade, o medo e o ego. O outro lobo é bom, ele é a alegria, ele é a simpatia, ele é a tolerância, enfim, todas essas coisas boas que estão dentro também de todos nós. E aí o netinho ficou pensando, poxa, existem dois lobos dentro de mim, um bom, o outro mau, e ele resolveu perguntar ao avô, qual desses dois lobos vence? E o avô respondeu, vence aquele que você alimentar mais. Todos nós enfrentamos essa luta a todo instante, diariamente, a luta entre o lobo bom e o lobo mau. Quando nós decidimos falar mal de alguém, reclamar, quando decidimos não fazer nada, ficar na cama, quando decidimos não ligar para alguém que está precisando, às vezes ficamos com preguiça. São lutas que muitas vezes nós nem percebemos, mas lutas que muitas vezes quem ganha é o lobo mau. Por isso, nós precisamos estar muito atentos a essa luta. E um exemplo é que estarmos aqui nessa noite é porque o nosso lobo bom ganhou. E essa luta interior, precisamos estar muito atentos, porque nós podemos escolher quem vai vencer essa luta. Carl Gustav Jung foi um grande psicanalista e um grande psiquiatra. E ele costumava dizer que ninguém conseguirá se auto-iluminar por ficar imaginando figuras de luz, mas as pessoas irão se auto-iluminar quando elas tornarem conscientes a sua escuridão. Então, o que ele quis dizer com isso? Que o nosso processo de autoconhecimento e autoiluminação se inicia quando nós identificamos o lobo mau que existe em nós. Porque enquanto nós negarmos a existência do lobo mau dentro de nós, nós não teremos como combatê-lo. Como que eu vou combater a raiva, o ciúme, a inveja, o orgulho e tantos outros sentimentos ruins se eu não enxergo que eles existem dentro de mim? Eu só vou conseguir trabalhar esses sentimentos quando nós identificarmos a existência deles dentro de nós. E aí sim a gente terá meios de trabalhar e ir modificando aos pouquinhos essa situação. É um processo difícil identificar o nosso lobo mau, mas é um processo necessário para o nosso crescimento, porque se a gente não conseguir identificar, a gente não vai conseguir trabalhar. Esse processo, meus irmãos, ele requer duas coisas muito importantes. Ele requer auto-amor e perseverança. Por que auto-amor? Porque normalmente, quando nós começamos esse processo de identificar em nós o lobo mau, a gente começa a entrar num processo de desamor. A gente começa a sentir culpa, a gente começa a sentir raiva de nós mesmos.
e a gente começa a se sentir inferior, porque a gente cai muitas vezes. E aí a gente fala, poxa, por que eu não consigo? Mas é um processo natural. E muitas pessoas, inclusive, entram num processo de depressão muito grave quando começam esse processo de autoconhecimento. E com relação a isso, Joana de Ângeles, que foi a mentora de Divaldo, ela tem uma frase muito importante. Ela diz: o ser consciente não se culpa nem se justifica, apenas se transforma. E a culpa, meus irmãos, é a pior trava para o nosso crescimento. A culpa faz com que a gente estacione, a gente não consegue ir adiante. Então vale aqui aquela frase: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E com relação às justificativas, também, isso é muito complicado, porque a gente fala assim: eu não faço um curso para o meu desenvolvimento porque eu tenho um filho pequeno, porque os meus pais já estão idosos, eu perco a paciência porque fulano me tira do sério. E aí a gente vai colocando a responsabilidade que é nossa, a gente vai jogando no outro. E por aí vamos adiando esse processo tão importante de crescimento interior, de autoconhecimento, de autoiluminação. Como disse Confúcio, parece que gostamos mais de uma árvore do que de nós mesmos. Então, justificativas não levam a nada. A gente precisa assumir o lobo mau que existe em nós e enfrentá-lo. E quando nós trilhamos esse caminho do autoconhecimento, da nossa autoiluminação, é importante saber que a gente está caminhando, trilhando para a nossa liberdade. Jesus não falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje nós somos escravos do nosso lobo mau. Porque quando nós xingamos, quando nós traímos, quando nós sentimos raiva, falamos mal, corrompemos e tantas outras atitudes do nosso homem velho, nós ficamos prisioneiros de vários sentimentos que nos fazem sofrer. Sentimos culpa, ficamos presos a uma raiva que nos consome, a um ciúme, muitas vezes sem fundamento, a uma mágoa que fica nos machucando e tantos outros sentimentos que nos machucam. Então, nós, quando não trabalhamos e estamos vivenciando o lobo mau, na verdade, nós não somos livres. Nós estamos prisioneiros desses sentimentos ruins que nos fazem sofrer. Então, o que nós podemos fazer para começar a trabalhar esse lobo mau? E quem nos dá a receita é o espírito do irmão José, no livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli. Ele fala assim, na lição que se chama de quando em quando. De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos de vida, que efetues honesto balanço de tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito, que não representes para ti mesmo,
que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros, que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. De quando em quando é muito importante a gente fazer isso, para que a gente consiga sair da caverna e se auto-iluminar, consiga sair da caverna em busca da verdade, porque nós só somos livres quando nós temos o controle sobre nós mesmos. E quando estamos sob a influência do lobo mau, nós não temos controle sobre nós. Nós estamos sendo controlados por todos aqueles sentimentos negativos que falamos anteriormente. Então, meus irmãos, só seremos livres quando nós começarmos a domesticar o animal selvagem que existe dentro de nós, começarmos a domar os seus instintos selvagens do velho homem e começarmos a pensar mais nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ensinamentos de amor, e começarmos a trilhar esse caminho de amor, de libertação. Então, a gente precisa aprender a frear os instintos do lobo mau, os velhos instintos, e começar a acelerar as virtudes do homem de bem, que segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos, no item 3, diz assim, que o homem de bem é aquele que pratica o amor, a caridade e a justiça na sua maior pureza. Todos os dias, meus irmãos, ao acordar, falar assim: meu Deus, hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Eu sei que eu tenho a tendência de falar mal, a tendência de reclamar, a tendência de culpar o outro, a tendência de me magoar, de me melindrar, a tendência de trair e tantas outras coisas. Mas eu sei que eu não estou aqui de passagem, que eu vim de um mundo espiritual e que eu vim aqui para aprender, que eu vim aqui para crescer e que eu tenho a liberdade de escolher o lobo bom, as atitudes do homem novo e pedir essa sustentação para o nosso Pai que está no céu. E fazer isso diariamente e diariamente tentar fazer boas escolhas na nossa vida, até surgir sim o homem novo, aquele homem manso e dócil, como o nosso Mestre Jesus. Então, esse processo, de transformação é justamente esse movimento de frear aqueles nossos desejos incontroláveis, aquelas nossas tendências e acelerar essas virtudes do homem de bem. Sabe quando nós percebemos que nós estamos no caminho certo? Quando nós, meus irmãos, começamos a ter bom ânimo, começamos a ser mais otimistas, começamos a sentir gratidão por tudo o que nos acontece, de bom e de ruim, e por todas as pessoas que estão em nossa vida, porque não estão por acaso. E quando nós começamos a sentir compaixão por todos os seres. Mas, para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar abertos às mudanças, precisamos sair da nossa caverna.
numa floresta, aos pés de um grande carvalho, havia 2 sementes. E aí uma semente, a primeira semente, disse assim para a outra: nossa, hoje eu acordei assim, com um mal-estar, uma sensação ruim, parece que eu estou perdendo as minhas forças. Olhem, a minha casca está se rompendo. E aí a outra semente falou assim: nossa, a minha casca também está se abrindo. E a primeira falou: nossa, eu acho que a gente vai morrer. E a segunda falou: não, eu estou até sentindo bem-estar com essa situação. E a primeira falou: não, você não deve estar bem. Você não lembra do que as outras sementes falaram para a gente? Que quando a nossa casca começa a romper é porque a gente vai morrer? E a outra falou assim: eu até lembro disso, mas eu não estou com essa sensação de que eu vou morrer. Eu até tenho um pouco de receio que isso aconteça, porque as outras sementes sempre falaram isso pra gente. Mas eu estou sentindo até assim um desejo para eu ver o que realmente acontece quando a nossa casca se rompe. E aí a primeira semente falou: deve estar louca. Quando finalizar esse processo, a gente vai morrer. E aí a segunda semente falou assim: olha, por essa fresta que se abriu, eu estou começando a sentir uma coisa boa, um frescor, uma brisa suave. E a primeira semente falou: deve ser o vento da morte. Vocês conhecem alguém assim, pessimista? E aí a segunda semente falou: não, essa sensação está sendo muito boa. Eu acho que eu quero pagar para ver o que vai acontecer. E a primeira semente não se conformava com aquilo. E ela falou: não, a gente vai morrer. E a segunda semente falou: olha, se for para ficar do jeito que era, eu prefiro então morrer, porque eu vivia dentro daquela casca escura, fria, sem ver nada além daquilo. E por essa fresta eu estou começando a ver outras coisas, estou vendo uma luz entrando aqui para dentro, e isso está me dando um grande bem-estar. Então, se esse for o preço que eu tenho que pagar para ver o que eu estou vendo flores, eu estou sentindo o seu perfume, estou vendo o espetáculo da chuva e tantas coisas maravilhosas. Então, se é esse o preço que eu tenho que pagar, eu não vou resistir. A música espírita Novos Caminhos resume tudo o que nós dissemos aqui nessa noite. Prestem atenção na letra, ela fala assim: conhecer-se é muito difícil, talvez seja o medo do que se vai ver. Olha só, medo do lobo mau que existe dentro de nós. Mas é preciso na escuridão o sol buscar, descobrir novos caminhos, novas forças para lutar, como no mito da caverna, sair da caverna e procurar o autoconhecimento, a autoiluminação, e como a sementinha da nossa singela história, e vencer as ilusões com a luz da verdade que educa e conduz os seres ao bem, ao Criador. Vencer as ilusões da vida material com a luz dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Transformar teu mundo interior, descobrir, cultivar e espalhar o amor,
para quem precisar em todo lugar, assim o mundo inteiro renovar, assim o mundo inteiro transformar. Jesus nos trouxe a seguinte frase: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nessa longa estrada da vida, meus irmãos, com certeza todos nós iremos hesitar, iremos alimentar o nosso lobo mau. Se o apóstolo Pedro, que conviveu com o nosso Mestre Jesus, hesitou tantas vezes, como por exemplo, quando ele cortou a orelha do centurião quando foram prender Jesus, quando ele negou Jesus 3 vezes, que dirá nós, não é verdade? Mas Pedro, ele fez uma coisa muito importante, ele perseverou. E o nosso Mestre Jesus desistiu de Pedro? Jamais, porque Jesus conhecia a essência divina de Pedro. E podemos ter a certeza que por mais que nós hesitemos, meus irmãos, Jesus sempre estará ao nosso lado, sussurrando aos nossos ouvidos: vá, prossiga, não desista, persevere. E se nós perseverarmos, podemos ter a certeza que lá na frente encontraremos um mundo novo, repleto de amor e de paz interior. Muita paz a todos, minha gratidão por estar aqui com vocês e uma ótima noite e um ótimo final de semana a todos.